Você conhece a história da luta entre Miguel e Lúcifer? Essa batalha entre o bem e o mal foi descrita nas Escrituras Sagradas. E, como de costume, os mocinhos venceram. Mas vem cá. E se acontecesse uma luta fora dos contextos bíblicos? E se fizermos uma suposição de uma batalha entre Lúcifer e Miguel, sem influência de Deus ou de outros anjos? Quem você acha que venceria? E se essa batalha acontecesse? E se for verdade? Eu sou o Ivan Lima e você é muito bem-vindo no canal Fatos Desconhecidos. Primeiro, vou contar um pouco da história de Miguel e Lúcifer para vocês entenderem a conexão entre esses dois personagens da Bíblia. O anjo Miguel, geralmente, é relacionado a milagres, envolvendo a cura, proteção aos vivos e mortos e a força para conseguir vencer os desafios. Miguel foi o primeiro e principal dos espíritos celestiais, sempre visto como um guerreiro e protetor. Irmão de Gabriel e Lúcifer. Ele é um dos 3 anjos mencionados por nome na Bíblia, juntamente com Rafael, no livro de Tobias, e Gabriel, no livro de Daniel e no Evangelho de São Lucas. O arcanjo Miguel foi o primeiro criado por Deus, e logo em seguida veio Lúcifer. Miguel e Lúcifer se tornaram os braços esquerdo e direito de Deus. Ambos possuem grandes poderes. O arcanjo Miguel recebeu a missão de ser príncipe dos anjos, e Lúcifer era o guardião e protetor do primeiro casal da humanidade. A respeito do Jardim do Éden, Deus criou um belíssimo jardim perfeito, com a beleza presente em todas as criaturas. O jardim, que ficava no céu, era frequentado por uma criatura perfeita. Aposto que você pensou que era Adão, certo? Pois fique sabendo que eu estou falando do próprio Lúcifer. Lúcifer, que era o querubim da luz, a imagem da glória e da perfeição, foi colocado no jardim, sendo considerado uma obra-prima do Criador. Esse querubim acrescentava beleza ao jardim, excedendo formosura e sabedoria. Por ter seu próprio brilho, Lúcifer chegou a ser chamado de a estrela da manhã. Porém, como todos vocês devem saber, ele não era um ser completamente perfeito. O orgulho da sua própria perfeição fez Lúcifer desejar ser como seu Criador, e não demorou para que ele se rebelasse contra Deus. Seu desejo era subir até o céu e, quando estivesse acima de Deus, erguer o seu trono. E aqui começa a história da batalha entre Lúcifer e Miguel. Quando Lúcifer se rebelou, ele conseguiu convencer 1/3 dos anjos a apoiá-lo. Segundo as Escrituras Sagradas, para conseguir enfrentar a batalha pelo paraíso, Lúcifer se transformou em um temido dragão. Em uma passagem do livro Apocalipse, esse dragão é descrito como uma enorme criatura que possui 7 cabeças e 10 chifres. Do outro lado estava o arcanjo Miguel, personagem que em muitas pinturas é descrito como uma lança e um escudo com a frase: "Quem é como Deus?" Segundo as Escrituras, essa foi a pergunta que Miguel fez a Lúcifer. E então se iniciou a grande batalha, que durou milênios para finalmente chegar ao fim. Lúcifer e seus anjos lutaram bravamente, mas não foram páreos para a força guerreira de Miguel e do seu exército. Depois de ser derrotado, Lúcifer finalmente tinha perdido seu lugar no céu. Assim, o grande dragão e os anjos rebeldes foram derrubados do céu, precipitados na terra e condenados por Deus a ir para o inferno. A batalha foi vencida pelo bem, pelo fato de que o poder do bem é sempre muito maior que o poder do mal, pois Deus é a fonte de tudo o que é bom. Mesmo que a batalha às vezes se torne intensa,
a vitória sempre será daqueles que estão lutando pelo bem. Como Lúcifer e os outros anjos rebeldes foram derrotados pelo exército celestial, os perdedores foram então enviados para o inferno, criando assim o famoso termo anjos caídos. Esses anjos iriam arder no fogo pela eternidade, mas Lúcifer pagaria um preço ainda maior. Ele seria transformado no Satanás. E assim, Satanás e os anjos caídos foram derrotados pelo exército celestial. Após ser transformado em Satanás, esse ser do mal resolveu procurar vingança. Então, ele se disfarçou de serpente e foi até o Jardim do Éden. Lá vocês sabem exatamente o que aconteceu, certo? Satanás convenceu Eva a comer o fruto proibido e dividi-lo com Adão, fazendo com que os dois fossem expulsos do paraíso. Esta é a história contada na Bíblia, e como nós gostamos de fazer suposições dos nossos vídeos, resolvemos criar uma batalha entre Miguel e Lúcifer, mas sem interferência divina, como aconteceu nas Escrituras Sagradas. Mas e aí? Quem você acha que venceria? Será que Miguel é mais poderoso que Lúcifer e faria o bem vencer novamente? Ou será que o temido Senhor das Trevas iria prevalecer em um combate como este? Então, vamos aos fatos. Bom, existem alguns fatores que influenciariam no resultado desta batalha, mas é certo que Lúcifer venceria Miguel facilmente. Por quê? Calma que eu explico os detalhes para você. A primeira coisa a se analisar é a hierarquia dos anjos. Se formos seguir o critério tradicional, são 9 os coros ou ordens angélicas. A primeira hierarquia é formada pelos santos anjos que estão mais próximos de Deus. Esses anjos estão no topo, estando entre eles os serafins, querubins e tronos. Os serafins são os seres feitos do mais puro amor de Deus. Nas Escrituras Sagradas, os serafins são citados apenas uma vez por Isaías. Depois dos serafins, vêm os querubins. Eles são considerados guardas e mensageiros de Deus e têm a missão de transmitir sabedoria. No início da criação, foram colocados pelo Criador para guardar o caminho da árvore da vida. Na Bíblia, os querubins são os mais citados, aparecendo cerca de 80 vezes nos livros. Uma curiosidade é que os querubins são os seres misteriosos citados por Ezequiel em uma de suas visões. Abaixo dos querubins, temos os tronos, os que acolhem a grandeza de Deus e transmitem aos santos anjos de graus inferiores. Resumindo, os tronos são os santos anjos que apresentam aos coros inferiores toda a grandeza do Criador. A segunda hierarquia, a qual não iremos nos aprofundar, tem os santos anjos que são responsáveis pelos acontecimentos do universo. Essa hierarquia é formada pelos anjos das dominações, potestades e virtudes. Já a terceira hierarquia, essa sim nos interessa. Essa camada é formada pelos santos anjos que executam as ordens de Deus. Eles são os anjos que estão mais próximos dos humanos e nos conhecem como ninguém. Essa hierarquia é formada pelos principados, arcanjos e anjos. Os principados são os anjos guias dos mensageiros divinos. As Escrituras dizem que eles são enviados a príncipes, reis, províncias e dioceses. No livro de Daniel, ele também é considerado os protetores dos humanos. Depois vêm os arcanjos. Os arcanjos são anjos poderosos e conhecedores dos mais profundos mistérios de Deus. Inclusive, foi o arcanjo Gabriel que anunciou a Maria que ela estava cheia de graça e tinha sido escolhida por Deus. E por fim, temos os anjos, os que recebem as ordens dos coros superiores e as executam. Eles também são os que estão mais perto de nós, convivendo e cuidando de nós.
Você deve estar se perguntando o que essa hierarquia tem a ver com Lúcifer e Miguel, certo? É a partir dessa hierarquia que podemos saber qual deles é mais poderoso. Muitas pessoas creem que em uma eventual batalha é certo que Miguel venceria essa luta facilmente. Mas isso não passa de uma grande mentira. Lúcifer, antes de se tornar um anjo caído, era um querubim. Como eu acabei de explicar para vocês, os querubins estão na segunda mais alta hierarquia angelical. Mesmo depois de se rebelar contra Deus, se transformar em um dragão, por ser derrotado por Miguel e seu exército celestial, e ser transformado em Satanás, ele não perdeu suas habilidades de querubim. Do outro lado temos Miguel, que é um arcanjo, categoria que está abaixo dos querubins na hierarquia. Miguel está no que é equivalente à terceira patente, enquanto Lúcifer está na primeira patente. Além disso, ainda existe uma ideia de que Lúcifer teria ficado ainda mais forte quando se tornou o príncipe das trevas. Mas é difícil considerar esse fator. Então, seguindo essa lógica da hierarquia angelical, é óbvio que Lúcifer venceria facilmente essa batalha. A única coisa que poderia fazer com que Miguel vencesse essa batalha seria a presença de Deus. Ele, sendo o criador tanto do Miguel quanto de Lúcifer, sem sombra de dúvidas, a presença dele faria com que Miguel ganhasse a batalha. Vamos fazer uma analogia com Davi e Golias. Golias era um guerreiro filisteu conhecido por seu tamanho. Estima-se que ele tinha cerca de 3 metros de altura. Já Davi era apenas um pequeno pastor de ovelhas. Se formos parar para analisar, seria impossível Davi vencer Golias. Mas com a ajuda divina, Davi consegue derrotar o gigante. Resumindo, caros amigos, um duelo entre Miguel e Lúcifer, é certo que Lúcifer venceria. Caso uma intervenção divina acontecesse sobre Miguel, sem sombra de dúvidas, Miguel venceria esse duelo. Mas e aí? E se essa teoria for verdade? Bom, por hoje é isso, meus amigos, mas nos encontramos no próximo vídeo da Fatos Desconhecidos. Tchau!